Boa noite, pessoal. Hoje estamos reunidos para mais um seminário e com a presença ilustre da doutora Vânia, uma pessoa muito querida por nós, quem coordena o GAEP, o grupo de estudos do Instituto Bittencourt, e ter ela aqui hoje, compartilhando os conhecimentos no seminário, é um grande ganho para nós, né? Tenho certeza que a gente vai sair daqui alimentados de um rico conhecimento. Então, doutora Vânia, muito obrigada por ter aceitado o convite, de estar aqui hoje conosco, falando sobre um tema, como eu sempre falo com os alunos, né? A gente sempre traz temas muito importantes, muito relevantes, e hoje não seria diferente. Então, falar sobre os efeitos do choro na saúde mental em tempos onde que temos que blindar as nossas emoções e que, infelizmente, nós não somos educados a conhecer e respeitar as nossas emoções, é muito importante a gente estar abordando sobre isso. Então, muito obrigada por estar aqui. Sinta-se em casa e acolhida por todos nós. Ai, que lindo, Josi. Muito obrigada. Para mim é uma honra ter recebido esse convite. Foi um material que eu preparei assim com muito carinho e com muito amor para compartilhar com vocês. Boa noite aí ao nosso CEO, né, que está aí, Dr. Francis, nosso CEO aí do Instituto Bittencourt. Boa noite a todos que estão nos prestigiando. E vamos aí, né, minha gente? Mais uma noite de educação continuada. E como foi dito já, vou trazer um pouquinho dessa questão do choro na saúde mental. Lembrando que o que for dito aqui não se esgota aqui, né? É uma educação continuada e existem vários artigos, várias fontes, literatura, e fala com bastante propriedade do caso. Tá bom? Então, vamos começar. De acordo com o professor de ciências biocomportamentais da Universidade da Califórnia e psiquiatra Steven Sideroff, a tendência de evitar expressões emocionais, em geral, é construída na infância. E quem nunca ouviu falar? Engole o choro. Isso não é motivo para você chorar. Eu vou te dar um motivo de verdade para você chorar. É verdade? Ou quem nunca disse? Quem nunca disse isso também? Né? Quem nunca ouviu, em alguma vez, já disse. E muitas das vezes, falando assim do laço familiar e social, né, minha gente? E na escola, né, que hoje chamamos de bullying, antigamente, alguns tempos atrás, alguns anos atrás, eram chamados zoeira, né? De ficar, tá me zoando. Se machucasse na escola, um coleguinho ou outro já olhava para ver se ia chorar. E se chorasse, até a menina era chamada de daqueles nomes, né? Que a gente sabe, né? Porque estava chorando, então já engolia ali, já prendia. Não podia chorar, nem quando se machucava, né? Então, com isso, alguns sentimentos não se tinham direito de tê-los ou expressá-los, né? E com isso, aprendemos o quê? Aprendemos que na vida adulta devemos regular e até mesmo reprimir ou sufocar os nossos sentimentos. Mas aí vem a pergunta que vale ouro. E qual o problema de sufocar isso? Sideroff explica, né, lembra o professor, que não temos emoções apenas em nossas cabeças. Também as temos e as armazenamos em nossos corpos. Uma lágrima é uma frase. E qual é a linguagem dessa lágrima, desse choro? O choro pode ter várias linguagens, vários sentimentos, várias tristeza, dor, alegria intensa, alívio emocional, ou até mesmo gratidão.
O choro tem uma linguagem também natural, de expressar sentimentos profundos, e pode servir como maneira de liberar emoções acumuladas, não é mesmo? E então, outra pergunta. Por que algumas pessoas têm dificuldades de chorar? Algumas pessoas podem ter dificuldade de chorar por uma variedade de razões, incluindo condicionamento social, repressão emocional, né? Aquela situação de engolir o choro, né? Se chora, né? Então, isso é um tipo de repressão, né? Ou mesmo traumas, algum trauma do passado, ou condições médicas. Sabia que tem uma síndrome que faz com que a pessoa não consiga chorar? Chama-se síndrome de Sjögren. Essa síndrome evita que as glândulas lacrimais funcionem. A síndrome de Sjögren nos diz que pode... É uma síndrome, melhor dizendo, que pode afetar a produção das lágrimas. E a maneira como fomos criados e as crenças culturais também atravessam essas expressões emocionais, não é verdade? E o que acontece quando choramos? Quando choramos, várias áreas do cérebro estão envolvidas. O choro é uma resposta emocional, que pode ser que é desencadeada pelo cérebro límbico, que é a parte responsável pelas emoções, né? Nossas lágrimas contêm neurotransmissores e hormônios que podem ajudar a aliviar o estresse e regular o humor. Então, as nossas lágrimas também têm essa função. Chorar também pode aliviar o sistema nervoso parasimpático, que ajuda a relaxar o corpo após algum evento emocional intenso. E aí vem a questão que vem desde a era dos músculos. Quem nunca ouviu falar que o homem não deve chorar, não é mesmo? Que o homem não chora. A ideia de que homens não devem chorar é amplamente influenciada por normas culturais, por normas sociais, que moldam as expectativas de gêneros. E isso vem, como falei, desde a era dos músculos, né? Muitas culturas ensinam aos homens, desde cedo, expressar emoções, especialmente chorar, é uma forma de fraqueza e falta de controle. E aí, o que a gente observa, né? E o que acontece nisso, né? Isso pode levar os homens a reprimir suas emoções para se conformarem com as expectativas de masculinidade, para aceitação, aprovação do olhar do outro, não é mesmo? Contudo, no entanto, é importante reconhecer que todos, independentemente do gênero, têm o direito de expressar suas emoções de forma saudável, né? E outra pergunta que vale ouro: o que acontece com a nossa mente quando reprimimos
reprimimos, desculpa, nossas emoções. Nossa mente, ela pode experimentar uma série de efeitos negativos. A repressão emocional pode levar ao aumento do estresse, ansiedade, depressão, e, além disso, pode resultar também em dificuldade de relacionamento, insatisfação pessoal, problema de saúde física, como pressão alta, problemas gastrointestinais e, a longo prazo, também, reprimir constantemente emoções pode levar a um estado de desconexão emocional e dificultar também o processamento adequado de experiências emocionais. E isso faz com que também, muitas das vezes, a gente faz com que descarreguemos, melhor dizendo, emoções negativas em pessoas que não são responsáveis por estarmos carregando aquilo. Essa falta de administrar essa emoção, essa condição, essa obrigatoriedade, né, de não poder demonstrar o sentimento, não só aquele sentimento que traz dor, aquele sentimento negativo, mas até aquele sentimento positivo, aquela alegria. Muitas pessoas não podem, foram reprimidas, né? Foram proibidas mesmo de expressar que estão alegres. Então, isso faz com que despejemos coisas, melhor dizendo, emoções, em pessoas que realmente não têm muito a ver com aquele contexto que estamos inseridos, né? E uma analogia, é importante a gente fazer uma analogia assim, né? Se estamos com sede, vamos lá, bebemos água, né? E resolvemos esse desequilíbrio. E se está triste, magoado ou com raiva, precisamos encontrar algo para fazer cessar esse desequilíbrio também, né? Pois, do contrário, podemos nos expressar de forma inadequada, igual eu falei, né? Vai descarregar depois em cima de alguém que realmente não tem nenhuma responsabilidade em cima daquilo que nos aconteceu, né? Então, reprimir as emoções nos impede também de experimentar sentimentos positivos, como eu falei, como alegria, amor, prazer, contentamento. E aí, trago para vocês uma frase que eu li no artigo de Judith Orloff. Ela é autora do Guia de Sobrevivência, Estratégias de Vida para Pessoas Sensíveis. Ela é psiquiatra clínica também, da Universidade da Califórnia. Ela afirma o seguinte, que chorar e honrar suas próprias necessidades e sensibilidades é uma parte crítica do autocuidado e do amor consigo mesmo. O que ela quer dizer com isso? Que quando nós estamos chorando, nós estamos honrando a nossa história, né? É estar ciente das nossas próprias necessidades. E cuidar de nossas necessidades, nós trazemos benefício para nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. E por que choramos, então? Os seres humanos são os únicos animais que, mesmo na idade adulta, choram.
choram. Tem lágrimas emocionais, que têm funções sociais mais complexas, para obter apoio, conforto, acolhimento, pertencimento, proteção das pessoas. E tem a função também comunicativa, que traz o quê? Um vínculo social também. Né? A Lauren Bielsman, isso, professora da Universidade da Pensilvânia, ela afirma isso para a gente, que chorar nos obriga a prestar atenção no que nos levou a esse estado de angústia e nos faz trabalhar nossas emoções e pensamentos. E também nos ajuda a entender o que é importante para nós. Porque quando eu choro, eu estou me ouvindo. E eu começo a ser atravessada por aquilo que eu julgo importante para mim. E eu me permito a não dar tanta importância ao julgamento do outro. Né? E as lágrimas? Nossas lágrimas, elas contêm prolactina, contêm manganês, contêm serotonina, cortisol e adrenalina. Esses atores têm papéis importantes na regulação do humor e do estresse. O estresse escorre pelas lágrimas. Quando nós nos damos o direito de chorar, o estresse vai baixando, porque cada lágrima ela vem contida de várias emoções, de vários sentimentos. E aí, essa pesquisadora da Pensilvânia, ela afirma que o estresse ele escorre por nossas lágrimas. E diz que ser vulnerável e baixar a guarda é uma maneira de se recuperar, de certo sentido, do estresse e da tensão. Em algumas regiões do Japão, eu achei super interessante isso. Existem tipo uns clãs, uns clubes do choro, que chama Ruikaposhi, que quer dizer busca de lágrimas, onde as pessoas participam de festas de soluços catárticos. As pessoas vão ali para poderem chorar, e chorar em grupo, lá no Japão. Interessante isso. E tendo como exemplo esses clãs, esses grupos que existem lá no Japão, voltamos lá em Sideroff, né? Esse pesquisador e professor da Universidade da Califórnia. Ele afirma que chorar em grupo facilita a aceitação do choro. Quer dizer, quando você está chorando em grupo, aquilo fica mais aceito, porque você tem aquela identificação, a tribo, todo mundo está chorando. Então, isso facilita a aceitação do choro. E ajuda as pessoas a chorarem também, porque como elas se identificam, né? Então, parece ali então que a lágrima flui mais livremente, a lágrima flui com liberdade, porque todo mundo está chorando, por que eu não vou chorar? Eu pertenço ali àquela tribo. Ali naquele momento, somos todos iguais, não é mesmo? E os especialistas, eles afirmam também que sentimentos não processados são caminhos para a depressão, que o choro é uma forma essencial de alívio, vale a pena lembrar. E é crucial processar a perda, a incerteza, o luto e o estresse, né? E aí,
devido a essa contextualização toda desses estudantes, né, na teoria comportamental, sentimental do choro, foi criado o Dia Internacional do Autocuidado. Alguém sabe qual é o Dia Internacional do Autocuidado? Eu não sabia. O Dia Internacional do Autocuidado é 24 de julho, e não foi escolhido por acaso. É o dia 24, porque o dia 24 representa 24 horas. E de julho, porque é o mês 7. E o mês 7 quer dizer 7 dias. Então, devemos nos cuidar 24 horas durante 7 dias. Ou seja, o tempo todo. O tempo todo. 24 de julho, Dia Internacional do Autocuidado. E para a psicanálise, o que é que Freud fala com relação à psicanálise? Freud fala que o choro é uma forma de expressão primária, na qual expressamos as emoções associadas, muitas vezes, às necessidades não atendidas ou a conflitos internos. E afirma ainda que o choro se constitui em uma catarse emocional e que faz parte do processo terapêutico. E aí eu trouxe algumas curiosidades, poucas, né? Estudos apontam que entre 19 e 22 horas seria o melhor horário para chorar. Sabe por quê? Porque é nesse horário que liberamos maior quantidade de cortisol. A cortisona fica em alta nesse período. A cortisona, ela é um hormônio, é um corticoide, sintético, semelhante ao cortisol produzido pelas glândulas suprarrenais e tem ação anti-inflamatória e imunossupressora, indicada para o tratamento de asma, alergia, artrite, reumatoide, lúpus, casos de transplante, entre outros. Então, minha gente, o que isso tudo sinaliza para a gente, né? O que isso tudo quer dizer com relação ao choro? Aí lembramos daquela famosa frase, que o choro é livre. Quem nunca ouviu falar? O choro é livre. E se ele é livre, por que então não chorar? Aí vem a questão do julgamento. Não choro por conta do julgamento do outro. Mas quem é esse outro? Esse outro é um ser que também é atravessado por algumas coisas. E dependendo de como ele é capturado, ele julga da forma X ou Y, e está tudo bem. E aí isso nos remete a outra questão dos eus. Se eu choro e aquela outra pessoa fica incomodada ou critica, aquele eu não é meu. Aquele eu é daquela pessoa que se sente incomodada com algo que é meu. Vocês estão entendendo? E se algo que está em mim incomoda o outro, aquilo passa a não ser meu. Já não sou eu quem tem que dar conta, né? É aquele outro. Porque quando o outro, usando da sua anatomia, da sua biologia, né, que nos favorece, os olhos para fora, então isso nos favorece estar sempre olhando para o outro. Quando ele usa disso para embaçar as suas próprias questões,
ele está sendo atravessado por questões que ele não está dando conta. Então, quando conseguimos perceber isso, nós conseguimos também saber onde é que nós começamos e onde é que nós terminamos no outro. Porque todos nós somos o quê? Humanos que temos o que é a falta. E essa falta, ela é constante. Mas, se aquilo que atravessa ao outro me perpassa, aí aquela condição não passa a ser só do outro, ela volta para mim. Né? Então, essa questão do choro, por tudo que foi falado aqui, é uma questão histórica, é uma questão cultural, e tudo que vem escrito pela história atravessa a cultura. E se atravessa a cultura, ela cai no laço familiar. Se cai no laço familiar, ela é capturada pelo laço social também. Né? Porque ninguém vive numa ilha, isolado, deserto. Então, é a questão de eu entender o que a gente já estudou. Quantos eus que não são meus, dessas questões todas. E me colocar ali numa posição de acolhimento. Né? Acolher quem? Primeiro, a mim mesma. Porque quando eu me acolho, eu desenvolvo um autoconhecimento. E esse meu autoconhecimento, ele traz o quê? Um domínio. Esse domínio me oferta um controle. Então, quando eu me encontro dentro dessas vertentes, eu consigo separar o que é meu e o que é do outro. Né? E aí eu me construo enquanto sujeito pensante, não aquele sujeito que não tem problemas, mas aquele sujeito que se permite, aquele sujeito que se aceita, aquele sujeito que se acolhe. Porque é isso que nós temos. Todos nós falamos, né, da era da informática, muita informação, velocidade de informação, tecnologia. Eu falo que sou da era do analógico, mas já aí chega o digital à nossa frente. Nós temos, sim, esse enfrentamento para quem é do analógico. Mas falamos da geração YZ. A Eliana Nunes me falou outro dia da geração, que eu já até esqueci outra, tem uma outra geração, né? Eu esqueci até qual o nome, que eu nunca tinha escutado falar, semana passada ela me falou dessa geração, e aí nós, que somos... A beta, doutora Vânia. É qual geração mesmo? A beta. A beta, pois olha para você ver, já tem a beta. A gente mal começou a ser atravessado pela X e a Y, já tem a beta. Né? E aí nós até falamos, que nós falamos dos filhos, né? Individualistas, egoísta, aquela geração que tem aquela tribo, que fica só fechada naquilo, mas a gente esquece do espelhamento. Né? E é esse espelhamento que nos remete à identificação. Mas quem que eu sou? Qual que é a minha participação nisso? Quem que eu sou? Né? O que esse choro pode trazer para mim? Quando eu me dou o direito de chorar. Esse choro, como dizia a Ana O para Breuer, esse choro limpa a minha chaminé. E eu preciso limpar essa chaminé. Porque como eu não vivo numa ilha, nessas minhas andanças, fuligens vão entrando na minha chaminé. Né? Fuligens são todas aquelas coisas que entram mesmo eu querendo ou não. Eu não tenho essa capacidade de barrar algumas entradas na minha chaminé. Onde? Que chaminé? Na minha mente, né? Que escorre no meu corpo. Então, eu preciso fazer essa limpeza da chaminé. E o que já me foi dado para fazer a limpeza da chaminé? Né? O que foi criado para que eu faça essa limpeza da chaminé?
Nada contra quem fuma, mas se pega o cigarro para quem fuma, fuma, para aquela pessoa ela está fazendo a limpeza da chaminé, só que não, né? Para quem bebe, está fazendo a limpeza da chaminé, também só que não. Agora, se eu uso disso que eu tenho, que são as lágrimas, né, que já faz parte do meu ser, eu acredito que isso vem imbuído, sim, igual a pesquisadora, que eu já esqueci o nome dela, qualquer, Judith Orloff, igual a Judith Orloff afirmou, a lágrima, ela transborda o estresse. Então, o que eu proponho essa noite é que pensemos mais a respeito dessa questão da lágrima. Por que é fraqueza? Chorar. Ah, só os fracos que choram? Então, será que é por isso que, de repente, os fracos sobrevivem mais, porque choram mais? Se eu não consigo expressar a minha dor, a minha angústia, ou até não tenho o direito de expressar a minha alegria por meio dessa lágrima, dessa catarse de lágrima, para onde que vai essa emoção? Porque aprendemos que o corpo fala, né? E o corpo fala, assim, por inúmeras, infindas maneiras. Então, aí entra o acolhimento. Primeiramente, o meu acolhimento, para eu estar pronta para acolher o outro. Porque eu preciso acolher o outro quando esse outro me permite. Porque também não é na força, né, minha gente? É quando esse outro me solicita. Eu preciso acolher. E para eu acolhê-lo, eu preciso ter essa limpeza da chaminé. Não ser isenta de problemas, que enquanto respiramos temos problemas, mas ter essa chaminé, essa limpeza da chaminé e essa subjetividade para poder lidar, cuidar, apoiar, né, o outro. O choro, ele nos possibilita sermos esses seres humanos maravilhosos que somos, com esse sistema límbico recheado de emoções que pingam na torneira e às vezes transbordam, né? E aí, qual torneira que a gente está abrindo? Né? Que nós, enquanto psicanalistas, aprendemos as 3 formas de abrir as torneiras, né? A do poder, do sexo e a do amor. Qual torneira que estamos abrindo? Por que não chorar, né? Fica essa pergunta. E quando a criança nasce, que incrível, né? Hoje em dia, as crianças elas já nascem com os olhos esbugalhados, né? Abertos assim, ó. Eu acho que se falasse daqui um dia estão falando, elas já saem assim, com os olhos assim, para ver onde que estão. Incrível. Incrível. Na década de 1980, nasci com os olhinhos fechados. Acho que demorava 7 dias para abrir os olhos. Agora já nasce com os olhos esbugalhados, minha gente. Daqui um dia elas vão já nascer, já sair dali da mãe, já ó, partindo. O médico vai ter que sair correndo atrás do bichinho, que já vai galopando. Olha que incrível, mas a lágrima, o choro ainda é uma vertente. Nascemos com a boca no mundo. E por que disso, não é verdade? Porque essa lágrima, ela já vem ali tão expressiva no nosso nascimento. Para a medicina, essa lágrima, ela representa aquela condição de oxigenação, né? O ar precisa circular nos pulmões para chegar até o cérebro, para que não ocorra nenhuma anomalia ali no cérebro da criancinha. Se a criancinha ainda demora a chorar, o pediatra ou a pediatra, o obstetra, vai lá dar uma palmadinha no bumbum, porque precisa circular esse oxigênio. E para a gente da saúde mental, o que representa? Né? Aqui não temos só pessoas da saúde mental, eu acredito, mas o que representa esse choro ao nascer?
esse choro a nascer, uma possibilidade bem importante, ao meu ver, é um choro já de desamparo. E repetimos ao longo de nossas vidas. Toda vez que não conseguimos controlar algum acontecimento, não é verdade? Ou toda vez que algo foge do que estávamos esperando, o choro ainda é presente, até hoje. É isso que os pesquisadores afirmam, que os adultos são os únicos seres que ainda têm essa lágrima, esse choro emotivo. Então, ali no momento do nascimento, que o bebê põe a boca no mundo, chora e chora, eu acredito que é já um desamparo, uma falta. Porque ele estava no ventre de sua mamãe, onde o ambiente era adequado, a temperatura era agradável, o alimento, então, nem se fala, era o necessário. E aí, de repente, a gente fala de repente, né? Mas tem toda uma biologia por trás disso, uma genética, de repente ele é expelido. Quando é tirado pela cesárea, então, aí que parece que o bichinho, além de chorar, ainda assusta, né? E aí o organismo da mãe coloca aquele serzinho para fora. E eu acredito que esse choro é disso, de angústia, de desespero, porque ele não sabe o que está acontecendo. E aí ele é colocado no colo da mãe. E até durante uns 18 meses, em média, ele fica achando que ele e a mãe são as mesmas pessoas. Então, olha aí a grande falta que a falta faz. Então, esse choro, ele faz parte. Ele faz parte da nossa vida, né? Ele faz parte do nosso registro psíquico. Só que vamos crescendo e algumas foligens que vão entrando nessa chaminé vão tirando esse nosso direito de não poder chorar, de não poder se expressar. Independente desse choro ser de tristeza, se é de angústia, alegria, contentamento, ou não. Isso vai nos sendo tirado. E aí o que devemos trazer em mente é que isso que vai nos sendo tirado não tem a ver conosco, tem a ver com quem nos tirou ou quem nos tira. E sem culpa, porque quem nos tira ou quem nos tirou também é uma pessoa que experienciou algumas coisas. E aí vem uma cadeia. E a gente vai fazendo retrocesso e vai lembrando que ninguém dá o que não tem. Né? E o choro, além de vir, né, com o que a gente falou, serotonina, né, adrenalina, essa lágrima, ela é um apoio. Porque, embora no Japão tenha esse clube, né, o clube dessa catarse de lágrimas, que eles choram em grupo, mesmo chorando sozinha ou sozinho, você consegue movimentar peças do quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, só nós temos. Só nós sabemos a peça que está faltando ali. Né? Mesmo que busquemos ajuda, essa ajuda é subjetiva, porque é um quebra-cabeça que está dentro de nós. Então, é importante que identifiquemos esse nosso choro, essa nossa lágrima. E a acolhemos. Porque é ela que nos faz movimentar, não é verdade? Engole o choro. Minha gente,
Isso traz um dano enorme para o nosso organismo, né? Mas quem nunca falou, quem nunca ouviu? Porque, afinal de contas, os pequeninos não vêm com manual de instrução nem bula, né? Então, a gente vai aprendendo. A gente vai criando, aprendendo com os nossos erros, né? Nenhuma mãe neurótica faz coisas com o filho para prejudicá-lo, mesmo que o prejudique, né? As neuróticas não fazem isso. Faz para direcioná-lo positivamente. E nessa direção, na nossa cabeça, positivamente, às vezes a gente erra. É óbvio que a gente vai aprendendo, né? Não existe a profissão mãe. Eu chego até a falar que é um ministério ser mãe. Mas o amparo tem que começar dentro de casa. É a bandeirinha. E quando eu estava vendo esse artigo, aqui falando que é melhor chorar, achei super interessante. Se tiver que chorar, chore de 19 às 22, eu achei super interessante, muito interessante, que é nesse horário que libera, né, os hormônios. Eu falei, oba, então se eu sentir vontade de chorar antes disso, eu vou beber água, vou ouvir uma música, vou ficar olhando o relógio. Quando der 19 horas, eu paro. Vou partir para o choro. E não vou passar das 22, que é nesse horário que a magia vai acontecer. Depois vocês pesquisem. Olha que interessante, né? E agora, eu quero ler para vocês, vou passar a palavra para a Josi, mas eu quero ler, inspirada na Eliana Nunes, um poema de Cecília Meirelles, sobre o choro. Poema não, poesia. O choro vem perto dos olhos para que a dor transborde e caia. O choro vem quase chorando, como a onda que toca na praia. Descem dos céus ordens augustas, e o mar leva a onda para o centro. O choro foge sem vestígios, mas deixando náufragos dentro. Olha que lindo. O choro foge sem vestígios, mas deixando náufragos dentro. Muito lindo. Olha, Zezé entrou, minha gente. Entrou no finalzinho da minha fala, mas entrou, que coisa boa. É um prazer em vê-la, uma honra. Te agradeço em honrar. E aí, o convite está aí, viu? Maria José levantou a mão. Josi. Eu não sei se ela levantou a mão ou se ela tentou colocar as palminhas, igual o pessoal está colocando, e aí acabou clicando na mãozinha. Entendi. Mas se levantou a mão e quiser falar. Ei, ela aí, gente, ela aí entrou. Então, Josi, após esse poema, né, de Cecília Meirelles, gostaria de saber se você tem algo para falar, né? Porque, embora seja um tema assim, super importante, é algo que nós sabemos alguma coisa, mas às vezes esquecemos, não é verdade? Às vezes esquecemos. Então, é de grande valia. Não, fechou. É de grande valia lembrarmos, né, de tudo que foi dito aqui, com relação ao choro. Uhum. Que lindo, né? Que lindo e fundamental a gente falar sobre o choro. Se não é a primeira, é uma das primeiras expressões que a gente utiliza ao nascer. E ao longo da nossa vida é algo tão banalizado, né? Igual foi dito, engole o choro, por que você está chorando? Você tem uma vida tão boa, qual que é o motivo? Quando a gente pega um bebê, a primeira reação que a gente tem é querer cessar o choro. Eu me lembro que uma vez eu estava em Sete Lagoas, e aí eu ganhei uma afilhada, e um dia, em confraternização em casa, eu organizando umas coisas, escutei ela chorando. O pessoal estava na varanda, e aí todo mundo pegava, balançava, e para de chorar, para de chorar.
Aí eu falei, deixa eu segurar um pouquinho. Aí eu peguei no colo e falei assim, chora, meu amor, chora. Expressa as suas expressões, as suas emoções, deixe esse choro sair. E aí ela adormeceu, suspirou, né? Trouxe esse alívio, encheu os pulmões, expressou e adormeceu. Então, quantas vezes a gente precisa disso, né? Desse acalento, de que respeitem essas expressões, sejam todas elas. Eu falo como que é lindo todas as emoções, a gente sabe para que serve o medo, para que serve a raiva, para que serve a tristeza, a alegria, e que a gente possa aprender ao longo da vida a equilibrar, porque é vital, a gente precisa, né? Às vezes, durante sessões, chega um paciente e fala assim, nossa, eu tive uma semana difícil, e foi tão difícil que eu chorei. Aí eu falei, que bom que você se permitiu chorar, que bom que você se permitiu sentir, né, esse choro, e acolha. E o que esse choro quer dizer? Porque quando nós nascemos, é a primeira comunicação que a gente tem. A gente, quando um bebê está sorrindo, a gente não vai ver qual que é a demanda dele, o que ele está precisando. A gente vai querer descobrir o que o bebê precisa se ele está chorando. Será que é fome? Será que é fralda? Será que é frio? Será que é calor? Será que é colo? Será que é posição? Né? Se ele está sorrindo, ai, que bonitinho. Se ele está fazendo um beicinho, ou se está com a carinha de medo, ou está com medo de alguma coisa. Mas às vezes a gente não mexe. Mas se ele está chorando, a gente vai acalentar. E se nós buscamos em nossas vidas referências daquilo que nós aprendemos, né, nos nossos anos, lá nas nossas questões primitivas, qual que é a expressão de a gente ser atendido? O choro. E que quando a gente é adulto, a gente pega isso, por ser cessado, por ser reprimido, faz igual foi dito, né? A gente vai deslocando um cigarro, para uma bebida, para uma comida, por uma compra, por um amor excessivo. A gente cria, agora está se falando muito dessa dependência emocional, essa busca pelo outro. Então, como é importante a gente falar sobre o choro. E mais importante ainda, que eu acredito que é o que nós vamos sair daqui carregando, como é importante a gente dar lugar aos nossos sentimentos. Quando a gente aprende a se conhecer, entender por que a gente chora, o que a gente está sentindo com aquele choro, o que a gente está sorrindo, o que aquele sorriso está trazendo para a gente. Porque quando a gente sorri, aquilo também vai nos conectar a alguma coisa. E muitas vezes vai nos trazer referência das nossas questões primárias. Então, o que aquilo tem a ver? Então, que possamos sair daqui nos acolhendo mais, nos permitindo mais, né? Compreendendo mais esse choro, limpando a chaminé com esse choro, né? Compreendendo o significado dele. Se alguém mais tiver algo a dizer e a colaborar, eu gostaria fica à vontade. de parabenizar a doutora Vânia, e você também, Josi, por nos proporcionar o seminário. E quando eu vi o tema, eu comentei com a doutora Vânia que eu achei, assim, algo tão novo, porque pouco ouvimos falar sobre o choro, né? E ele, assim, para mim, ele é sentido de leveza, é sentido de uma voz silenciosa, que se remete em lágrimas, mas ele é especialmente também sentido de felicidade, que eu acho que quando a gente fala sobre o choro, a gente pensa muito em tristezas, mas sempre que a gente tem algo que sobrepõe as nossas emoções, uma lágrima cai. Então, é também sentido de felicidade. Quando nós encontramos alguém especial, quando nós temos momentos especiais, então ele nos remete a uma lágrima, né? E que possamos expressar mais as nossas emoções, porque quando a gente expressa as nossas emoções, eu entendo que nos sentimos mais leves e, de alguma forma, a gente expurga aquilo que nos incomoda,
eu me sinto assim. E, assim, eu sou uma pessoa que me permito chorar. Eu me permito chorar porque isso me deixa mais leve. Então, é isso que eu queria contribuir, parabenizar pelo tema, por nos proporcionar o seminário. Obrigada, Eliana Nunes, como sempre, colaborando. Priscila está perguntando se vai ficar gravado. Vai subir para o YouTube, não é isso, Josi? Ai, sim, já está Tá. sendo gravado. Eu gostaria de ler 2 poemas. Um de Vinícius de Moraes, que é do livro de sonetos. Separei aqui, o outro é Olavo Bilac. Então, Vinícius de Moraes, ele fez um que se chama O Verbo no Infinito. Vou ler bem devagar para que vocês captem a essência do que ele quer nos passar nisso. Porque é de uma sensibilidade infinda isso que ele escreveu aqui no livro de sonetos. Ser criado, gerar-se, transformar o amor em carne e a carne em amor. Nascer, respirar e chorar e adormecer e se nutrir para poder chorar, para poder nutrir-se e despertar. Um dia, à luz e ver ao mundo e ouvir e começar a amar e então sorrir. E então sorrir para poder chorar e crescer e saber e ser e haver e perder e sofrer e ter horror de ser e amar e se sentir maldito e esquecer tudo ao vir um novo amor e viver esse amor até morrer e ir conjugar o verbo no infinito. E Olavo Bilac, ao coração que sofre separado do teu, no exílio em que a chorar me vejo. Não basta o afeto simples e sagrado, com que das desventuras me protejo. Não me basta saber que sou amado. Gente, isso é um bebê. Parece que o bebê está falando para a mamãe dele quando sai do ventre. Nem só desejo o teu amor, desejo ter nos braços teu corpo delicado, ter na boca a doçura de teu beijo e as justas ambições que me consomem. Não me vergonham, pois maior baixeza não há que a terra pelo céu trocar. E mais eleva o coração de um homem ser de homem sempre e, na maior pureza, ficar na terra e, humanamente, amar. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, essa sensibilidade, esse poder que nos foi dado. A lágrima é nossa, ela é gratuita. Você não precisa pagar por ela. E não vende no açougue, no sacolão, na padaria, não tem na prateleira do mercado. Ela é única e exclusivamente sua. E você vai fazer uso dela do jeito que você quiser, independente do julgamento do outro, porque o outro é simplesmente o outro, um outro ser faltante também. E vamos lembrar, já que devemos chorar,
e choremos das 19 às 22 horas, porque aprendemos o porquê desse horário, eu mesma não sabia. Muito obrigada a vocês que estiveram aí conosco, vieram nos prestigiar, né? A Josi entende melhor sobre essa questão de ficar gravado, para onde vai, eu passo a palavra agora para ela, que eu sou aqui hoje convidada. Muito obrigada. Por nada, que possamos nos permitir mais vezes, né, o choro e outras emoções. Que lindo, doutora Vânia, que lindo. Gratidão por compartilhar. Às vezes parece uma coisa muito simples, né, mas que a gente possa compreender que a gente não deve banalizar, que é fundamental. Então, eu tenho certeza, como eu disse no início, que vamos sair daqui enriquecidos e mais permissíveis com os nossos sentimentos, né? Nosso choro e outras emoções. Se alguém mais quiser compartilhar algo, quiser contribuir, fiquem à vontade, antes da gente encerrar. Francis? Não, nada a acrescentar, porque foi bem colocado, foi esplêndido, na verdade, né? Esse conteúdo diz respeito a emoções, né? Porque choro é isso, choro é expressão de emoção. Você expressa, você se permite sentir, seja a dor, seja a tristeza, seja a alegria, você se permite sentir. E como psicanalista que nós somos, é importante entendermos o poder de um afeto que se expressa, o poder de um afeto que se reprime, e tudo é afeto. Sendo liberado, sendo recalcado, ele será, de qualquer forma, um conteúdo que vibra, um conteúdo que se movimenta, seja por complexos do seu consciente, seja por complexos do seu inconsciente, de igual forma ele está ali se manifestando, mostrando sua força, sua vida, através dos afetos. O que dá colorido, a neurociência diz, né, que o que dá colorido aos pensamentos, aos complexos, é o afeto que pertence a esse sistema límbico que já foi dito. E eu diria isso de uma outra forma, né? O que dá vibração, movimento, vida ao pensamento é o afeto. Eu estava dizendo lá no Top Mais, o pensamento, ele é uma linguagem da mente, e o afeto é uma linguagem do corpo. E foi bem colocado já que quando você sente um afeto, você emite uma vibração que vai mudar suas ondas cerebrais, vai ser distribuída pelo seu sistema nervoso, vai chegar nos seus sistemas, vai fazer seu coração bater mais forte, vai fazer dar um frio na barriga, vai fazer a respiração mudar. E isso é uma evidência de que o quanto um afeto altera o nosso funcionamento orgânico. Seria, então, capaz de criar o afeto, tanto a doença, como nós já estudamos em psicossomatizações, quanto a própria saúde. Você entra em ressonância, sua mente, seu coração, todo o corpo responde. É necessário, então, aprendermos a expressar a vibração do que sentimos, do que pensamos, né? E chorar, seja de alegria, ou seja de tristeza, é uma forma de fazer essa expressão acontecer. Então, mais importante do que buscar estar alegre ou buscar estar triste, né? Existem pessoas que buscam isso para sentir alguma coisa,
O mais importante é você expressar o que você sente. Porque tem muita gente que é alegre, né? E não consegue expressar a sua alegria. Reprime a sua alegria, não se permite, não se autoriza a comemorar, a celebrar, a brindar pequenas conquistas, a própria vida ou a si mesmo. Então, eu acho que o grande aprendizado para todos nós, enquanto psicanalistas e também enquanto seres humanos, é aprender a dar vazão àquilo que nós sentimos e ter todo o respeito e toda a reverência por esse momento, viu? Esses momentos em que a gente tem os nossos pensamentos, que nós temos as nossas vibrações mentais já em estado de quase adormecimento, quando você sai dessa aceleração. A gente vive, a vida está pedindo da gente uma atenção o tempo todo, a gente está ficando prestando atenção em tudo o tempo todo, percebendo tudo à nossa volta, e parece que quando você cochila com alguma coisa, acontece alguma coisa que não poderia acontecer. Aí você fala assim, meu Deus, não posso nem piscar o que acontece, não posso nem distrair um pouquinho que o problema vem, né? A gente pensa dessa forma e por que, na verdade? Porque as coisas estão tão aceleradas, está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, você está cuidando de uma, duas, três coisas ao mesmo tempo, que nós estamos ficando mais tempo em estado de alerta. Nosso cérebro trabalha em ondas beta e às vezes em alto beta, quando está estressante demais. E é exatamente o choro nos permite sair dessa concentração, dessa tensão presa ao entorno, às coisas, e é quando você não aguenta mais e você chora, você sente que relaxa, você sente que catarticamente você alivia essa energia psíquica acumulada. E o que você está fazendo é liberando o seu cérebro desse funcionamento em ondas beta e deixando que ele entre em alfa. De repente, chegando até teta, ondas teta de funcionamento, que é importantíssimo para que a gente possa construir, ressignificar nossos complexos. Então, chorar ajuda no processo de ressignificação. E isso vale para nós enquanto psicanalistas, e isso vale para nós enquanto analisandos, enquanto seres humanos. É isso. Show. Nossa, parabéns, gente, pelo amor de Deus. Maravilhoso. Pelo amor de Deus, essa foi boa. É porque foi simplesmente maravilhoso, gente. Muito lindo. Que bom que vocês gostaram. Estão me escutando agora? Agora sim. Tá? Tá, porque eu acho que eu mexi aqui no... Então, vamos nos permitir, vamos aproveitar o horário. Está baixíssimo. Está escutando agora? Aumenta. Está escutando? Vamos nos permitir, vamos aproveitar que ainda estamos dentro do horário que foi estudado da liberação, né, que vai até às 22 horas. Vamos conhecer, né, o significado que esse choro tem para a gente, que eu acho que mais importante do que liberar é compreender, né? Acolher, né, Josi? Principalmente acolher, né? E sem julgar. Obrigada, Duane. Então, que a gente possa ter outros encontros como esse, falando de outras emoções, de outros sentimentos, para que a gente continue evoluindo juntos cada vez mais. Então, assim, gratidão a todos que estão aqui presentes, em especial a doutora Vânia, por ter aceitado, por ter trazido esse assunto. Não podia negar, né, Josi? Você sabe o quão especial você é para mim, né? Saiba que é recíproco. Você sabe. Fiquei muito feliz de ter aceitado o convite, de estar aqui, que a gente possa ter outras oportunidades, que é muito importante a gente ter você aqui com a gente compartilhando seus conhecimentos. Eu já lhe disse em outros momentos o quanto eu te admiro,
o quanto foi importante para mim no início da minha carreira da psicanálise, tanto quanto eu já falei para o Dr. Francis, e falei para você também, o quanto foi importante eu crescer e evoluir em um dos seus vagões de conhecimento. E sei que hoje também muitas pessoas vão sair daqui também enriquecidas, com a bagagem psicanalítica e principalmente a bagagem da vida enriquecida. Tá? Gratidão. Gratidão também a todos que estão aqui presentes. Até o nosso próximo encontro. Aguardo todos vocês. Viu? Obrigada, pessoal. Fala onde que vai estar. A gente vai salvar, aí vai ser divulgado lá no grupo do Instituto, é divulgado também no Instagram do Instituto, o link que vai dar acesso ao YouTube, e fica gravado no YouTube do Instituto. Então, acompanhem o Instagram do Instituto, compartilhem lá quando a gente postar, que vai ser divulgado no YouTube, vão no YouTube, curtam lá, compartilhem com outras pessoas, que, igual eu falei, às vezes parece que é uma coisa simples o choro, mas olha o quanto que a gente aprendeu hoje que é importante a gente se permitir. Então, vamos compartilhar com outras pessoas para que mais pessoas possam se permitir a chorar. Ok? Ok. Então, até o nosso próximo encontro, pessoal. Boa noite. Até, boa noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, obrigada.